Uma boa sintonia para você, bem-vindo, bem-vinda ao Megafone. E o Megafone de hoje, então, tá começando com um formato diferente. Não que a gente mudou o formato do programa, mas o fato é que a gente vai trazer o Álvaro, que vai explicar o seu projeto pra gente, um projeto que tá bem engatinhando e precisa da sua colaboração. E é por isso que então a gente dedicou mais da metade do programa para que ele fale diretamente para você, sem nenhuma edição. Então, a gente não editou conteúdo, basicamente, sem nenhuma edição de matéria, para que você só acompanhe mesmo a entrevista na íntegra. Foi gravada com a webcam do estúdio, é por isso que você vai ter essa qualidade de imagem um pouco mais reduzida, tanto da minha parte, como também da parte do Álvaro. Mas o conteúdo tá interessante e o áudio tá bem compreensível, então fique na sintonia. O programa de hoje é imperdível e vai mostrar para você o universo do musical, como é que nasce um musical. Esse musical pode estar na Broadway logo logo, porque potencial para isso ele tem. E é o único, olha que interessante, o único musical produzido com base no poeta Keats, que é um poeta inglês. Enfim, é uma história, a história do poeta e como que esse musical surgiu, você vai conhecer agora na entrevista. Então a gente tem o prazer de trazer aqui nos nossos microfones, na nossa câmera, já vamos colocar ele aqui na tela. Olá, Álvaro, Olá, Rodrigo, tudo bom? Boa tarde. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, boa noite, seja lá o horário que o nosso telespectador estiver acompanhando aqui o programa, né? Então eu gostaria de que você apresentasse um pouco do musical, e temos duas músicas que já foram enviadas pra gente e vamos estar tocando aqui, né? São duas músicas que você tem aí já prontinhas, né? Prontas em modo de dizer, né, galera? Porque o que acontece? Ele já compôs, né? O Álvaro é um compositor, ele teve a ideia de dar vida a esse grande poeta. E eu queria saber então, o Álvaro, a gente vai conversando aqui durante o megafone, porque o Keats, né, que ele tem, qual que é a relação do Keats com a sua vida? Conta pra gente assim, por que o Keats, qual que é a sua relação pessoal assim com esse poeta? E aí você então apresenta o projeto aí pro nosso público. Claro. A história que me relaciona com o Keats, ela é bastante interessante, na verdade, né? Você perguntou por que Keats e não outro poeta, Shakespeare, alguém mais, e na verdade eu nem sei explicar, porque antes de eu começar a fazer o musical, a me dedicar a esse projeto, eu não havia nenhuma relação, né, entre mim e este poeta, ou mesmo entre outros poetas. Eu não conhecia John Keats, eu conhecia Shakespeare por ser mais famoso, o nome a gente ouve falar, mas na verdade o que aconteceu, e que é a parte interessante de como tudo começou, é que eu estava na casa da minha mãe, né, e eu vi na livraria, na estante, havia um livro de poesia inglesa do século XIX. E aí eu, por curiosidade, peguei este livro e abri a esmo, né? Quando eu abri este livro, a poesia que estava na página era um soneto do Keats, né? Chama When I Have Fears That I May Cease to Be. Tradução é Quando Eu Tenho Medo de Deixar de Existir. É um poema que fala do medo da morte, né? E aí eu peguei esse poema e logo que eu li a primeira linha, essa linha já veio com melodia, tá? Assim, então, aí agora deu pra entender que não foi assim, sei lá, alguma coisa pessoal que você tinha sonhado, né? Tipo, você sonhou de repente sabe, sonhou com esse com o poeta e acabou, poxa, vai ser esse. Isso pode acontecer também, mas não foi o caso, né? O que acontece eu tinha colocado aqui no modo avião, mas falhou, agora foi. E o que acontece? Eu não tinha nenhuma prévia com o poeta, não tinha nenhum conhecimento, mas quando eu abri o livro e vi o soneto, a primeira frase do soneto, né, que dá o nome ao soneto, When I Have Fears That I May Cease to Be, ela veio para mim já com uma melodia, tá? Então, em vez de ler simplesmente a frase como estava lá, eu já li desta forma, When I have fears that I may cease to be. E essa se tornou então a primeira frase desta música, que veio a se tornar a primeira música do musical,
né? Eu não havia um projeto de musical, não pensava num projeto de musical nessa época. Na verdade, nessa época, eu e minha irmã, nós tínhamos um trabalho de songwriters, então a gente começou a compor algumas músicas pop, né? Um estilo mais para todos os gostos, assim, mais internacional, que sempre foi um objetivo. Mas aí, quando aconteceu esse evento, assim, que eu não imaginava, logo após eu ter tido essa experiência, então eu fui, na outra sala tinha um piano, e eu fui tentar perseguir o resto ali daquela melodia, né, ver se aquilo ia para algum lugar. E aí eu fui conseguindo algumas coisas, percebi que eu encontrei algo que eu gostava, e aí ao longo de uma semana, mais ou menos, né, de algumas tentativas ali no piano, saiu essa música, né, a When I Have Fears. Essa é uma das músicas que está disponível no website e que acho que vai ser colocada aqui hoje. Após feita essa música, então eu achei estranha, curiosa a experiência, e aí eu comecei a me interessar um pouco mais pelo poeta, né. Aí eu fui até uma livraria, vi que tinha um livro com uma edição bilíngue de alguns poemas dele, então a gente conseguia ter a ideia do original e da tradução. E o curioso é que neste segundo livro existe uma outra poesia que também se tornou música para o musical através do mesmo processo. Eu estava folheando o livro despretensiosamente, e aí quando eu cheguei nessa poesia, a primeira frase também me ocorreu com uma melodia. E aí, através de um processo muito semelhante ao que aconteceu com o primeiro, eu fiz essa segunda música. Ao fazer a segunda música, eu imaginei que aquilo poderia ser, de fato, uma capacidade, algo concreto que se eu tivesse dado sorte, talvez, na primeira, no máximo, talvez eu poderia dar sorte na segunda também. Mas aí eu me comprometi que caso eu conseguisse fazer uma terceira música, aí eu não iria parar até eu atingir algo maior. E aí aconteceu a terceira música. Não foi pelo mesmo processo, não houve essa primeira frase soprada assim, mas de fato eu consegui, usando um outro poema, compor essa terceira canção, e essa terceira canção, na ordem cronológica, é a segunda música que vai ser tocada aqui hoje, que é a música que está no site, a outra demo, né? Chama On the Grasshopper and the Cricket, sobre o gafanhoto e o grilo. É uma poesia que fala sobre uma cena da natureza, fala sobre o verão, a temperatura aquecendo conforme o verão se aproxima para tomar o lugar do inverno, né? Keats gostava muito de falar da natureza. E aí, então, feita esta terceira música, iniciou-se um outro objetivo na minha vida, né? Eu tinha com a minha irmã este projeto de ser songwriters, compositores de músicas populares. Nós atingimos esse objetivo com a confecção do nosso primeiro e único CD, porque depois a banda se encerrou, que são os Raccoons. Não sei depois se quiser colocar para pesquisa aí o nome. E a gente teve esse trabalho junto, mas esse trabalho se encerrou. Ela seguiu com o álbum solo, com outros projetos, e eu segui com o musical. Esse musical, então, me levou em 2018, ano retrasado, me levou a Londres com o objetivo de pesquisar mais sobre a vida do poeta e de reunir informações, fazer contatos para tentar fazer com que essa ideia deixasse de ser apenas uma ideia, né, minha, com aqui uma ou duas músicas, e passasse de fato a ser algo mais concreto. Hoje nós estamos nesta trajetória. Né? Em 2018, nessa ida para Londres, eu estive no museu, hoje é um museu, foi a casa onde o Keats morou, quando em Londres. Então, o nome do museu é Keats House Museum, né? E eu fui lá e falei com o diretor do museu a respeito do projeto, e ele se interessou e perguntou se a gente não poderia fazer, então, uma apresentação de algumas dessas músicas, né? Na própria casa do Keats, no próprio museu. O museu é pequeno, né? Porque é um museu feito numa casa, mas anexo a ele existe uma biblioteca. E existe um salão na biblioteca, relativamente amplo, onde eles fazem normalmente leituras de poesia. E aí, neste salão, deve caber talvez umas 60, 70 pessoas, que estava programado este evento. Ficou tudo certo lá em agosto de 2018, quando eu estive em Londres. Ficou tudo certo, então, que a gente faria neste ano de 2020. E aí combinamos para maio, agora, recente, né? E tal não foi a surpresa para todos nós, por causa do
coronavírus, da pandemia, várias coisas foram canceladas, né? E essa não escapou. Então, quando deu mais ou menos fevereiro, que a situação na Europa começou a se mostrar mais grave, né, epidemia na China chegando, eu imaginei que fosse ser cancelado, a gente foi conversando, no fim cancelou mesmo, então abortamos a ida. A ideia continua, né, eles continuam interessados, o museu foi fechado por causa da pandemia, agora bem recentemente eu recebi a notícia de que eles abriram novamente, mas com muitos poucos visitantes por dia, com poucos dias por semana, estão tentando, né, aos poucos retomar as atividades. Ainda é muito cedo para pensar em um evento, porque o evento reúne, né, aglomera pessoas, ainda que sejam só, sei lá, 80 pessoas, são 80 pessoas numa sala fechada, até mesmo a adoção, né, a adesão das pessoas pode ser diminuída se prematuramente a gente quiser fazer. Então, estamos esperando a oportunidade novamente de poder exibir essas músicas lá. Essas músicas serão exibidas em um formato muito compacto, né? Porque o próprio evento é mais um recital. A gente não está falando de fato de um musical com toda a parafernália, com o teatro, com cenário, figurino, mesmo atuação, né? Atores. A gente está falando só de um recital de músicas, no caso da casa do Keats. Mas em paralelo, fruto desses contatos, eu também fiz contato com um produtor, um jovem produtor em Londres, que coincidentemente tinha produzido um workshop, que eles chamam, né? Workshop na linguagem do musical é como se fosse uma prévia, uma amostra, não é uma aula, que é o conceito que a gente tem de workshop, perdão, em outras áreas. E ele tinha feito sobre a Mary Shelley, que é a esposa do Shelley, poeta, que era amigo do Keats, inclusive. Ele achou uma coincidência incrível, porque ele iria poder fazer um workshop do Keats, né, depois de ter feito da Mary Shelley. E aí a gente também estava com planos de fazer algo neste mês de maio, aproveitando essa minha ida, né, e também ficou suspenso. A ideia do workshop é um pouco diferente, porque a gente vai fazer com atuação, então são atores mesmo, que irão cantar e interpretar ali os papéis e ter algum diálogo, né? É uma cena propriamente dita, ainda que com mínimos elementos. A música também é com mínimos elementos musicais, não tem uma orquestra, mas tem músicos ao vivo. Então realmente é uma versão super reduzida. O workshop normalmente é feito para que os próprios idealizadores do projeto, os atores, compositor, diretor, para que eles possam observar como o trabalho está ficando e propor ali algumas alterações antes de levar para uma montagem definitiva nos palcos mesmo, né? Então, a gente retornou de Londres com essa missão, o evento estava praticamente pronto, as músicas preparadas, e ia ser precedido de um mês aí de ensaios, né, quando eu fosse para Londres no fim de abril, para poder fazer de fato o evento. Isso não aconteceu. Nesse meio tempo, enquanto esperamos que uma nova janela de oportunidade surja para irmos até lá e apresentar isso, né, lá no local, na cidade onde Keats nasceu e morou. Mas sem data. Ainda não tem nenhuma data. Não tem nenhuma data. Quem vai definir isso vai ser conforme clarear aí a questão da pandemia, né? Algumas coisas já estão sendo possíveis de serem retomadas, outras não. Então a gente está aguardando, tanto a gente aqui quanto eles lá, a gente está aguardando para realmente para ser exitosa, né, a medida. Não adianta a gente tentar e chegar lá e ter um novo lockdown ou um novo surto e acabar tendo que cancelar de novo. Eu até me considero bastante sortudo, porque a minha passagem estava comprada, né, e assim, quando foi meio de março, a gente decidiu que não ia fazer, né, e o evento estava marcado para maio. Se o evento estivesse marcado para março, eu não iria em abril, eu iria em janeiro, fevereiro, e eu teria ido para lá, eu teria feito os ensaios, eu teria me preparado para apresentar, e então o evento seria cancelado, né? Então seria um grande desperdício de tempo, de dinheiro, fora a frustração. Então acabou que foi uma boa, se você for pensar, muito esforço aí, muita chateação foi poupado. Então agora a gente está investindo em bastidores, né? Então, por exemplo, existe o site com essas duas músicas demo, né, que vão ser mostradas. Já existe uma terceira demo que vai ser colocada em breve, vai ser lançada essa outra demo num estilo um pouco diferente das músicas atuais.
e a gente está investindo na parte de comunicação com mídia social. Então, tem muitas pessoas, existe uma comunidade muito grande de apreciadores do Keats, né? Eu nem sabia disso, porque antes, como eu falei, não conhecia o poeta. Existem pessoas que gostam da poesia, que sabem poesias de cor, muita gente que estudou literatura inglesa, então os países de língua inglesa, a própria Inglaterra, mas Estados Unidos, Austrália, a Índia, é incrível a quantidade de gente da Índia, do Paquistão, que está acessando o site, que está enviando comentários, porque eles têm literatura inglesa nas escolas e estudam o poeta, né? Então eles conhecem bem. As pessoas em geral postam, por exemplo, imagens no Instagram com frases do Keats, né? Então tem uma frase famosa que é "The poetry of earth is never dead". A poesia da terra nunca está morta, nunca morre, né? Como, de novo, aquele poema que eu falei sobre o gafanhoto e o grilo, né? Ele fala sobre a poesia da terra, sobre as belezas da terra poderem ser traduzidas em uma linguagem poética. E essa frase é muito citada com imagens, né? A pessoa faz aquela fotomontagem com a citação e posta e coloca lá a hashtag John Keats. Dessa forma a gente consegue ter contato com as pessoas que gostam do poeta, até para avisá-las, né, de que existe este projeto em andamento, se elas se interessam. E para nossa felicidade, a gente já colecionou muitos testemunhais favoráveis. Até uma das artes que a gente fez para postar no nosso Instagram, quando a gente atingiu 300 seguidores, foi mostrando os posts, né, as mensagens das pessoas, falando bem das músicas, que gostaram do site, enaltecendo aí a admiração delas, e a gente ficando muito feliz. Então agora a etapa, já que nós estamos confinados, né, impossibilitados de fazer qualquer coisa mais pública, a etapa agora é de nutrir essas relações, é de ampliar o conhecimento das pessoas. É o que estamos fazendo aqui hoje, né? Eu estou aqui num ambiente doméstico, né, sendo entrevistado, é o que nos permite a realidade hoje, mas dessa forma a gente segue o trabalho, né? E as pessoas têm a condição de saber, de entrar, de ouvir um pouco as músicas e manifestar aí suas opiniões, não é? E eu queria saber também por que assim, né? No caso, para você como compositor, por que você acabou, não sei se eu diria escolhendo, né? Porque assim, no Brasil, se a gente for ver, é muito difícil um compositor, né, ele querer trabalhar com musical. A gente bem sabe aqui que qualquer compositor no Brasil, vamos combinar, né? Ainda mais aqui no interior. Você é de Sorocaba, inclusive, esqueci de comentar para nossa galera que acompanha aqui, que o Álvaro tá em Sorocaba. Então, do lado aqui de Campinas praticamente, interiorzaço de São Paulo, onde rola muito sertanejo. Então eu gostaria de saber assim, por que você não acabou trazendo aquela musicalidade que saiu de lá ao ler o poema do Keats. Por que você não tirou de lá uma música sertaneja, por exemplo? Tem basicamente duas explicações. Essa pergunta é muito boa. Tem duas explicações, duas respostas básicas para ela, né? Uma é a pensada, né? A razão pensada é que, sendo um poeta inglês, né, sendo o tema poesia também é um tema que embora, né, nós aqui brasileiros gostemos de poesia, mas se você for analisar pela tradição, você tem, né, Europa em geral, você tem esse pessoal tem muito mais essa cultura de leitura de poema, de livros antigos, mais do que nós aqui, né? Nós temos outros valores, outra cultura, a nossa miscigenação proporcionou outras qualidades para nós. Então a razão pensada é que é a adequação, né? Aparentemente, se eu vou fazer eu mesmo não conhecia o poeta, né? Vamos lembrar disso. Então, será que muitas pessoas conhecem, né? Será que as pessoas que estão assistindo este programa, ouvindo, será que elas já tinham ouvido falar em John Keats? Eu nunca tinha ouvido. Então, talvez o apelo, vamos pensar em comercial, né? O apelo comercial seria ruim para cá, pegando um tema de fora, que não tem nenhuma relação com o brasileiro ou com a nossa vida, com a nossa cultura, e tentando fazer um musical aqui. Talvez possa até esse tema possa até ser importado um dia, uma vez que o musical esteja já feito, como aconteceu com Fantasma da Ópera, como aconteceu com Miseráveis, né, que é um tema francês, que também não faz parte da nossa realidade, é um romance
escrito na França, mas depois que ele se transformou num produto internacional, através do musical, aí ele foi consumido mais facilmente. Então a primeira razão é essa, é uma razão pensada de que talvez as pessoas não se interessassem tanto por esse tema, quanto se interessariam por temas mais regionais, como você falou, né, o sertanejo, coisas que estão mais dentro da nossa realidade. E a segunda razão, essa não foi pensada, essa foi inevitável, é o estilo, né? Embora eu não tenha nada contra, e até já, para falar bem a verdade, secretamente aqui, eu digo que eu já compus 2 músicas para sertanejo, mas não dei sequência. O meu estilo é um estilo mais voltado para o lado do pop clássico, né? E aí o musical preenche perfeitamente essa minha necessidade. E era isso que eu vou perguntar, então. Como? É isso mesmo que eu queria perguntar, né? É a questão do estilo, né? Porque o estilo seu é mais pop clássico, né? Então, o que acontece? O estilo, assim, meus pais, eles se conheceram em um coral, né? Então, um coral cantava músicas clássicas, corais de Bach, de Handel, de Mozart, de Beethoven, e a minha casa, ela sempre foi inundada de música clássica mesmo, puro, tá? Eu adoro o clássico, tenho peças, composições em estilo clássico, mas eu gosto muito do pop, tá? Do pop internacional. Minha irmã também. Tanto que esse trabalho que nós começamos como compositores não foi na parte clássica, foi na parte popular. E aí eu acabei fundindo esse meu gosto, né, pelos clássicos, essa minha educação musical doméstica nos clássicos, por ouvir meu pai, minha mãe, escutando lá os seus discos, eu acabei fundindo isso com o meu gosto pelo popular. Gosto muito de blues, né? Gosto muito de músicas sonoras, né? Eu não gosto muito de ultra moderno, mas eu vou bem com vários estilos. E eu acabei fundindo, então, essa questão do popular e do clássico. Por isso, você ouve as músicas, as 2 demos que estão lá, e entre outras coisas que eu fiz, você vai ver que ali tem um background clássico, né? Ali tem um passado clássico, porém adaptado para esse formato de musical. Então, você não vai ver o cantor com excesso de vibrato, por exemplo, que é uma linguagem muito característica da ópera, porque a ópera já é clássico demais para mim, né? Eu gosto do clássico, mas para poder ser esse formato de musical e poder ser o clássico pop, né? Ele tem que ser um produto mais fácil. E aí o estilo é todo permeado por essa fusão entre o clássico e o popular. Então, respondendo a sua pergunta, então, essas 2 razões, né? A questão da adequação de público, de interesse, e a questão de que talvez eu não saiba fazer de outro jeito mesmo. Acaba tendo que ser nesse estilo intermediário aí entre o popular e o clássico, tá? E a dúvida que ficou aqui você é consumidor, assim, você consome bastante documentário, ou chegou a consumir no passado, sabe, assistir o documentário, eu tenho a palavra documentário, meu Deus, na cabeça, musical, você é consumidor de musical? Você é consumidor de musical, assim, como o do ABBA, né, que é o Mamma Mia, você chegou bastante, porque o ABBA é considerado pop também, né, se a gente for ver assim. Sim. Então você é um consumidor, se considera um consumidor de musical? Por incrível que pareça, não. Mas não porque eu não goste, é porque não aconteceu, tá? A razão pela qual eu decidi fazer um musical é que quando eu cheguei na terceira música, que eu falei, a partir de agora então, né, só vou parar quando eu tiver algo maior. Eu comecei a pensar o que poderia ser o algo maior. Então, assim, eu poderia, na época, né, eu comecei a fazer isso já tem 12 anos. Então, na época, gravar um CD ainda era algo bem comum, né? Hoje em dia, você praticamente não faz isso. Você lança em plataformas, né, Spotify, você lança em plataformas digitais a sua música para distribuição por streaming, né? Mas, na época, gravar o CD era uma ideia bastante apropriada. E o que acontece? Na hora que eu cheguei na terceira música, eu falei, bom, o que é algo maior, né? Como é que eu faço isso ser algo que não seja só 3 músicas avulsas perdidas? E aí eu imaginei sobre uma coletânea de músicas. Então a primeira ideia que surgiu eu vou fazer mais músicas, sobre mais poemas, vou orquestrá-las, arranjá-las, gravá-las, e eu tenho então uma coleção, um álbum, né? E isso não me fez muito sentido, assim, porque
eu não saberia, mesmo entre pessoas, né, fãs de John Keats, eu não sei se as pessoas iriam comprar um CD com músicas feitas sobre poemas de John Keats. Isso não me parecia ser tão interessante, o apelo, né? Não era ruim, mas não me pareceu tão bom. E aí veio a ideia do musical. O musical, ele conseguiria, além de ser uma reunião de músicas sobre a obra do poeta, porque eu não sei se a gente comentou já, mas todas as músicas do musical são feitas em cima de poemas do John Keats, como foram essas 3 primeiras que eu citei. Então, além de a gente ter essa possibilidade de ser uma coleção de músicas, o musical, existe uma história, né? Então você tem, além da parte musical, você tem a parte teatral. Você consegue contar uma história, que poderia ser qualquer história ilustrada pelas poesias do Keats. Mas eu pensei se poderia ser a própria história do Keats, né? Seria um musical, então, de caráter biográfico. E aí eu comecei a ler, comprei algumas biografias, comecei a ler e eu percebi o quão interessante era a história dele. Ele morreu muito cedo, ele morreu com 25 anos apenas, e praticamente toda a obra que ele fez em 4 anos, dos 20 aos 24, mais ou menos, 4 ou 5 anos. A maturidade poética dele foi atingida muito cedo, né? Então, considerado um dos grandes poetas ingleses hoje, e tudo que fez tão jovem. Mas isso é só um exemplo. Ele teve vários problemas, sofrimentos. Ele morreu de tuberculose na Itália, né? Foi para lá para se curar, para se tratar. Não melhorou, inclusive morreu, não voltou mais. Tinha uma noiva, logo que ele ficou noiva do amor da vida dele na Inglaterra, teve que se separar para ir para a Itália, nunca mais a viu. Então tem uma série de coisas, uma infância muito difícil. Então o que a gente chama de plot, né, que é a história da peça, sendo a história da vida dele, iria acrescentar, iria ampliar o efeito dramático das canções, né, essa temática emocional aí das músicas. E aí sim seria um produto, aí eu comecei a simpatizar com a ideia, né, em vez de fazer então um CD com músicas do Keats apenas, fazer uma história. Isso pode ser um filme facilmente, né, se você pegar o exemplo dos Miseráveis, por exemplo, o próprio Fantasma com da Ópera, que acho que seria mais de uma versão, existe uma história, existem músicas, né, um musical que foi assim a base da minha vida, que é o The Sound of Music, né, traduzido como A Noviça Rebelde aqui. Desde pequenininho eu via isso e assim eu achava o máximo aquela história ser contada com as intervenções musicais, né? De vez em quando a cena parava e contava o resto da cena ali com música. Eu sempre gostei muito disso. Então assim, gosto do formato. Concluí que esse seria um bom formato para apresentar essas canções, né, numa coletânea permeada por uma narrativa, mas de fato não tenho grande conhecimento em musical, seja os do presente, seja os do passado. Nessa oportunidade que eu fui a Londres, aí eu assisti alguns, né? Assisti o Fantasma, assisti Os Miseráveis, assisti, eu não lembro o nome, mas é 3 garotas de uma banda, que depois, acho que inclusive é de onde sai a Diana Ross. Foi muito interessante, porque era muito musical. Supreme Dream Girls, não seria essa? Isso, Dream Girls, perfeito, obrigado. Dream Girls. Eu vi também o Thriller do Michael Jackson, que eu achei muito interessante pela montagem, um musical super pequeno, mas assim, todas as músicas do Thriller eram músicas do Michael Jackson. Eu não sou um fã fanático de Michael Jackson, mas gosto bastante, então foi super prazeroso. Outro muito prazeroso foi o da Motown. Motown é a gravadora que gravou os Jackson 5, né, gravou Marvin Gaye, e não preciso nem dizer o que é um musical que você assiste falando sobre a história da Motown, porque todos esses grandes sucessos que você já ouviu, eles vão passar ali no palco em alguma hora. Dá arrepio, então, assim, dá arrepio só de lembrar das músicas que deve estar nesse musical. Demais, cara, demais. Compartilhando rapidinho aqui uma experiência, né? Nesse dia eu estava em Londres, eu não acreditei no que estava acontecendo, porque você está acostumado, né? Um musical na Inglaterra, né? O povo conservador, as pessoas todas ali mais bonitinhas, mas Londres tem de tudo, né? Londres é a cidade, acho que é a cidade mais cosmopolita do mundo. E então, assim, você tem mais não londrinos em Londres do que londrinos. E eu estava nesse musical da Motown, quando num dado momento, cara, eu olhei pro lado, assim, as pessoas estavam sem sapato
de pé, dançando, pulando, aquilo parecia um show, ele não parecia um musical. A cantora que performou, eu não sei quem era que ela estava representando, agora não lembro, mas ela cantou tão bem, com tanto entusiasmo, e ela realmente levantou a galera, o pessoal tirou sapato, começou a dançar, assim. Então são experiências que você não está preparado para passar por isso, e de repente você está lá no meio. Foi super legal. Mas então, assim, respondendo a sua pergunta, não vi muitos musicais, não, na verdade. Agora é que eu estou me interessando um pouco mais e começando a pesquisar. Não é muito fácil, né, também a gente achar internet, é um material muito, muito protegido. Você tem que entrar aí numas listas do submundo da internet para conseguir acesso a alguma coisa, porque, no geral, não é um produto fácil de você encontrar para assistir, exceto no próprio teatro. É isso mesmo. Então, vamos agora falar sobre as músicas, né? A gente já fala e já toca a música, então. Vamos primeiro, vamos para a primeira música, e aí fala brevemente sobre a história por trás da letra dessa música que tá aí no musical. São duas que a gente tem que estão ali, inclusive, no site, que a gente vai passar e vai colocar aqui também na descrição do vídeo. Mas então eu gostaria que você, Álvaro, falasse sobre a primeira letra. Tá bom. A When I Have Fears, eu não vou falar sobre a letra inteira, mas ela fala, como eu falei, do medo da morte, né? Então ele conta algumas relações quando eu estou diante de livros, antes que a minha memória comece a falhar. Então ele tem essa linguagem como alguém que está refletindo sobre a morte. Ele não está morrendo. Nessa época, ele ainda é mais jovem, ele não foi diagnosticado ainda com a tuberculose, não tem nem sintomas, mas ele reflete sobre a morte, né? Então ele conta ele expõe, né, as reflexões dele a respeito desse tema. Então, resumindo, basicamente é isso, é a música When I Have Fears. Então, bora ouvir aqui no nosso megafone When I Have Fears. When I have fears that I may cease to be, before my pen has cleaned my teeming brain, before I piled books and like rich garners the full ripened grain. When I behold upon the night starred face huge cloudy symbols of a high romance, and think that I may never leave to trace their shadows with the magic hand of chance. And when I feel, fair creature of an hour, that I shall never look upon thee more, never have relished in the fairy power of unreflecting love, of unreflecting love. Then on the shore of the wide world I stand alone and think till love and fame to nothingness do sing.
De volta aqui com o nosso megafone, trazendo aqui o Álvaro Nascimento. Essa música é total composição sua, e se você estiver interessado em participar do projeto, a gente já passa para você aqui os contatos. Vou chamar aqui de volta na nossa câmera o Álvaro. Álvaro, agora vamos para a segunda música então. Tá, a segunda música, como eu falei, a segunda música que vocês ouvirão, ela foi a terceira música composta, né? A partir de um poema muito bonito, onde Keats utiliza o tema de uma lareira para representar algumas figuras da natureza, né? Então, aquele crepitar do fogo, ele compara ao barulho produzido pelo grilo, né? Nas noites quentes de verão, e como que isso vem em substituição ao inverno, que é frio, né, que impõe o silêncio. Tudo isso ele fala. E foi interessante que a história dessa poesia foi um desafio, na verdade, proposto por um amigo em comum do Keats e do Leigh Hunt, que era um outro poeta. Era um desafio que eles tinham que escrever um soneto em 15 minutos, cada um. Eles tinham um tempo, então. E quem conseguisse terminar antes do tempo, ou se terminassem ambos no tempo, aquele que fosse considerado o melhor soneto, então ganhava o concurso. Eles costumavam fazer muito isso. Foi na própria casa do Leigh Hunt. E era uma noite de dezembro, uma noite fria, e a lareira estava ligada. Então, todo esse ambiente propiciou ao Keats escrever essas linhas falando sobre a natureza. Então, essa segunda música aí, On the Grasshopper and Cricket, sobre o gafanhoto e o grilo. E aí, então, vamos lá, com o gafanhoto e o grilo. The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun, and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge, from hedge to hedge about, from hedge to hedge about the new moon mead. That is the grasshopper, he takes the lead. He takes the lead in summer luxury. He has never done with his delights. He has never done with his delights, or when tired out with fun, he rests at ease. He rests at ease beneath. He rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is ceasing never. On a long winter evening when the frost has wrought a silence, a silence, when the frost has wrought a silence. From the stove there shrills the cricket song, in warmth increasing ever, in warmth increasing ever, and seems to want in drowsiness half lost. The grasshoppers among some grassy hills
Estamos de volta aqui no Megafone e nesse momento vamos agradecer a presença do Álvaro aqui no nosso programa de hoje. Álvaro, muito obrigado pela sua companhia nos nossos microfones. Queria agradecer aí a sua paciência de estar explicando pra gente a questão desse seu projeto, que a gente também está interessado muito em colaborar, e os ouvintes ouvinte, telespectador também que tiver aí e puder colaborar com esse projeto, como é que a gente encontra então o Álvaro? Como é que a gente encontra você, Álvaro? Bom, pelo próprio site você vai achar links nas nossas redes sociais, né? Temos Instagram, Facebook, Twitter, temos LinkedIn também recém-implementado. O e-mail info@kitsthemusical.com, acredito que possa ser colocado aí no vídeo. Ele também é um e-mail que chega até nós, né? Então consigo responder a pessoas que queiram fazer contato. E eu aproveito aqui, se me for possível, e deixo um convite a alguns dos ouvintes que eu sei que são músicos também, né? E talvez seja interessante. Nós recentemente implementamos um programa chamado Kids Covers, né? Que é para pessoas enviarem vídeos delas cantando as músicas nossas do musical. Hoje, essas duas que estão disponíveis, mas em breve vai ter mais uma, talvez até para o ano que vem tenha uma quarta. E a ideia é a pessoa poder expor a sua própria arte, poder, seja cantando, seja tocando, e nós fizemos esse programa. Então, se você é músico, cantor, né, gostaria de participar, gostaria de fazer parte dessa iniciativa do Kids Covers, também faz um contato que a gente passa instruções, tem todo um link com material e com instruções para você participar, mandar o seu vídeo, e aí sendo selecionado a gente publica nas nossas redes sociais, você publica também na sua, a gente faz esse cruzamento aí entre os seguidores, ampliando o conhecimento tanto das pessoas do musical quanto do cantor ou do músico que enviou o vídeo. Então é um convite que faço aí a quem desejar, tá bom? Tá certo. Ô Álvaro, então muito obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje. Agradeço, amigo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você já baixou o aplicativo da Rádio Fé e Luz? É muito fácil. É só procurar no Play Store do seu smartphone pelo nome Rádio Fé e Luz, baixar e pronto. Você terá acesso a conteúdo de fé e luz 24 horas. Acompanhe a missa aos domingos, reze o terço com seus paroquianos, ouça reportagens especiais e curta um som sertanejo ao vivo nos finais de semana. Rádio Fé e Luz e você, sempre juntos nessa barca. Oi, sou Celiane The Voice. Criei um gênero musical que você vai conhecer agora. Eu fiz uma música com base no que o mundo passa. O medo continua, e então, a música basicamente fala sobre não deixar o medo tomar conta de sua vida. Seja quem você é, ame mais e não tenha medo. O videoclipe é um stop motion comic, em que faço meus comentários primeiro, e depois passo os desenhos. Com a letra e o desenho, vai ver que é bem chamativo. Espero que você goste. We are the home, living today, love in our hearts, come set us free. Closed doors, hold all the time, doubt sets in, I can't win. Hear the programs of the mind, do what you're told and you'll be just fine. Chains and love, feeling too tight.
Oi, Brasil. A minha principal nação de futebol. Mas olha, eu sou da Gana, um artista da Gana, e o que me inspira como artista no rap, vou te falar uma coisa, que eu canto rap, faço rap com o coração. Toda a minha vida, toda a minha filosofia de vida é uma inspiração para eu fazer música. Respeitar as pessoas é você respeitar todos, seja o mendigo, seja o trabalhador. A minha grande inspiração com a música é, sei lá, as dores as coisas que eu já passei na vida. Então, eu sempre falo sobre dor nas minhas músicas, no meu rap. Então, nas minhas músicas, o que me inspira são os sofrimentos que eu já passei na minha vida. E eu comecei na música, fazendo rap, com paixão, com coração e com inspiração e aspiração em 2008, quando eu tava ainda no ensino médio. Imagina, no ensino médio, como artista, comecei a fazer música, escrevendo, fazendo rap, versos. E em 2011 foi quando eu comecei a me profissionalizar com a música. Já rodei o mundo através da minha música, do rap. Primeira vez que eu apareço na TV brasileira, inclusive. Espero que vocês aí na América do Sul curtam a minha música. E essa música que tá aqui no fundo, que é um lançamento meu, é uma música que ela meio que fortalece a minha carreira musical. Geralmente as minhas músicas não são sobre festa, elas têm algo mais assim dark, mais assim de inspiração, mais diverso, que fala sobre inspirações, sofrimentos, e essa já é mais de festa. E eu sempre gostei do Brasil, sempre pensei que uma música de festa, ela tem que tocar no Brasil, no Caribe, na América do Sul. Então a gente agradece o Brasil pelo acolhimento. É minha primeira vez fazendo sucesso aí no Brasil. Com certeza tenho planos de conhecer os meus fãs aí no Brasil. Eu sou da África, de Gana. Eu sou conhecido aqui na África. Eu represento a África, todo o continente africano, estando em Gana. E no Brasil, a gente sabe e no Brasil que a gente sabe que é o país da festa, é o país da mulherada, é o país de mulher bonita. Me segue nas redes sociais. Logo, logo, vou estar aí no Brasil. E assim o Megafone vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. No próximo Megafone você confere a persistência do Jeremias Bernardo. Ele é um artista, saxofonista brasileiro, músico, que acabou se interessando pelo fisiculturismo, cansado de ser magro, entrou pra valer no mundo da musculação. E a gente produziu uma matéria com os instrutores dele falando sobre a evolução do Jeremias e também dando dica pra você que é fitness ou quer virar fitness. Então, não perca o Megafone, sábado que vem, hora de sempre.